Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão conosco nesta noite. É uma imensa alegria poder estar junto com os irmãos, poder celebrar ao nosso Deus, agradecer a Deus por tantas coisas que Ele tem feito em favor das nossas vidas. Mas eu quero convidá-los para que nós possamos abrir as Sagradas Escrituras em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e nós faremos a leitura do versículo 5 ao versículo 25. Nos diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifestado a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Queridos, à luz desse texto, eu estarei convidando os irmãos para que nós possamos pensar sobre o tema Passos para uma vida cristã inabalável, e a gente poderia colocar em 2024. Pedro e João, eles estavam indo ao templo, e isso nós percebemos no capítulo 3, quando eles estavam indo ao templo, eles encontraram um homem que estava há muitos anos
enfermo, paralítico na porta do templo. Inclusive, o texto diz que ele era paralítico desde o seu nascimento. E ali então eles vão orar em favor da vida daquele homem é curado, e a partir daquele momento a multidão começa a ficar maravilhada, pensando uma grande obra, um grande milagre, um grande feito aconteceu nesse dia, muito importante. E as pessoas então, de certa maneira, é como se estivesse querendo exaltar a figura de Pedro, exaltar a figura de João, e por isso então ele vai proferir, o apóstolo Pedro vai proferir um sermão aonde ele procura mostrar que todo o mérito daquilo que ocorreu não era dele e nem muito menos de João, mas o mérito pertencia ao Senhor Jesus Cristo. Após essa pregação, nós temos um acréscimo ali de aproximadamente 2.000 pessoas aos salvos, que já estavam andando com os apóstolos. Nós tivemos uma primeira pregação do apóstolo Pedro, que houve uma conversão de aproximadamente 3.000 pessoas. Nós tínhamos inicialmente um grupo de 120, depois mais 3.000 pessoas, e agora, depois dessa pregação, nós temos mais 2.000 pessoas se juntando à igreja. É lógico que tudo isso chamaria a atenção dos líderes religiosos daquela época. Quando a gente fala sobre os líderes do judaísmo que perseguiram Pedro, neste momento aqui, a gente está falando em especial sobre os saduceus. Se você olhar do versículo 1 até o versículo 4, vocês irão perceber que sacerdotes, capitão do templo e saduceus foram até Pedro e João e os prenderam. Haviam dois grupos políticos e religiosos que geralmente perseguiam os cristãos, iniciando já desde o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando dos fariseus e estamos falando dos saduceus. Em especial, no período de Jesus, enquanto Jesus estava vivo, antes da sua morte e ressurreição, geralmente os fariseus perseguiam a Jesus. Mas nós temos um episódio, os irmãos estão lembrados, que Jesus entrou no templo e as pessoas estavam fazendo o que no templo? Elas estavam vendendo. E Jesus, naquele momento, ele derrubou a mesa dos cambistas e expulsou as pessoas que estavam comprando e vendendo no templo. Quem organizou toda essa bagunça no templo foram os saduceus, porque eram os saduceus que cuidavam do templo. Era do grupo religioso e político dos saduceus que saíam os sacerdotes, que cuidavam, que organizavam o templo. Por isso, então, que a partir desse momento, a perseguição para com Jesus e os seus discípulos é muito mais por parte dos saduceus, e em especial o livro de Atos dos Apóstolos vai focar nessa perseguição. Quando eu preguei aqui no início do ano, no aniversário da igreja, eu falava sobre a perseguição que era exercida contra a igreja por parte do Império Romano. Aí nós falamos de uma perseguição política. Mas neste momento aqui nós estamos vendo um outro tipo de perseguição. Era a perseguição religiosa por parte de religiosos, por parte dos saduceus. E a partir do versículo 5, a gente vai ver que esses religiosos levaram agora Pedro e João para onde? Para que eles pudessem se explicar diante do Sinédrio. O Sinédrio era, vamos dizer assim, como se fosse uma espécie de STF hoje no Brasil. Era o auge do poder judiciário ali, religioso, entre os judeus. E eles teriam então que se explicarem agora diante do Sinédrio. Esse Sinédrio, que fala sobre a figura, por exemplo, de Anás, sumo sacerdote, que fala sobre a figura de outros sumos sacerdotes aqui, é o mesmo Sinédrio que julgou e condenou Jesus Cristo à morte. Lógico, com a aprovação do Império Romano, porque a pena capital só poderia ser dada com a aprovação do Império Romano. Logo, nós podemos dizer que Pedro e João, neste momento, eles estavam diante de um inimigo extremamente poderoso, injusto e que estava com sede de sangue naquele momento. Queria fazer com os apóstolos, com os discípulos de Jesus,
a mesma coisa que eles fizeram com Jesus. Creio que boa parte da igreja brasileira, se passasse por uma situação como essa, possivelmente muitas pessoas iriam recuar, muitas pessoas fugiriam. Eu quero que os irmãos sim tenham um feliz ano novo. Eu quero que 2024 seja um tempo maravilhoso na presença de Deus. Mas para que isso seja de fato, de verdade possível, nós precisamos observar algumas coisas importantes aqui nesse texto, que eu estou chamando de passos para uma vida cristã inabalável. Porque somente permanecendo, sendo fiel diante do Senhor, é que as coisas podem acontecer de maneira mais agradável. E o primeiro passo que eu quero destacar aqui nesta noite é que nós precisamos, enquanto filhos e filhas do nosso Deus eterno, termos a plenitude do Espírito Santo de Deus. Para se ter uma vida inabalável, para que tenhamos fé e sejamos resistentes em nossa fé, nessa caminhada cristã, eu sempre tenho dito que é fundamental que nós estejamos plenos do Espírito Santo de Deus. A partir do versículo 8, eu gostaria que os irmãos mais uma vez dessem uma olhada junto comigo. O texto nos diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Nós vamos ler apenas esse versículo agora. Pedro estava o quê? Cheio do Espírito Santo. O texto não diz aqui que Pedro foi batizado pelo Espírito Santo, mas diz que ele estava cheio, ou seja, ele estava pleno do Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo, ele se dá em um único momento. Nós, enquanto presbiterianos, acreditamos desta maneira. No entanto, a plenitude, o enchimento do Espírito Santo, isso é uma coisa que precisa acontecer constantemente, e nós precisamos buscar sempre esse preenchimento do Espírito Santo de Deus. Observem aqui, queridos irmãos, que nós estamos falando do apóstolo Pedro. E a pergunta que nós podemos fazer: o que é que aconteceu com o apóstolo Pedro? Porque há poucos dias atrás, pensando na conjuntura aqui, nesse contexto, Pedro havia negado a Jesus Cristo. Pedro havia ficado com medo de passar pela mesma situação que o seu mestre passou. E é esse mesmo Pedro que está agora aqui, cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho. E a pergunta que nós fazemos é: o que aconteceu com Pedro? Qual foi a mudança radical na vida do apóstolo Pedro? Para mim, esse versículo 8 responde muita coisa. Para mim, o grande diferencial na vida do apóstolo Pedro, a partir deste momento, é que Pedro havia recebido o batismo, o preenchimento do Espírito Santo de Deus, e por isso ele tinha autoridade, por isso ele tinha coragem, por isso a sua fé era uma fé inabalável. Eu sou pastor presbiteriano, às vezes até não parece, porque eu grito um pouquinho, mas não é o fato de ser pastor presbiteriano que alguém vai me impedir de falar sobre plenitude do Espírito Santo de Deus. Queridos, essa ideia de sermos plenos do Espírito Santo de Deus não é conversa de pentecostal. Isso é conversa de salvos em Jesus Cristo, de pessoas que foram alcançadas por Deus, que foram salvas por meio da graça de Deus e que agora estão servindo a Jesus Cristo. E só tem uma maneira de servirmos a Jesus com qualidade: é estando cheio do Espírito Santo de Deus. É promessa para as nossas vidas, promessa que se cumpriu. Vocês estão lembrados no capítulo 1 ainda de Atos, no versículo 8, nós temos lá a promessa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Qual é a maneira do crente poder exercer, cumprir as suas missões dentro da grande missão de Deus, né, a famosa Missio Dei? Qual é a maneira que nós temos de servir ao Senhor? É sendo cheio do Espírito Santo de Deus. E a outra coisa que eu quero destacar junto com os irmãos aqui, um segundo passo, é que nós precisamos exaltar o nome de Cristo a qualquer custo. Isso é inegociável para nós. O cristão,
ele precisa ter como foco a exaltação do nome de Jesus Cristo. A partir do versículo 9, o texto nos diz assim: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Queridos, isso aqui é um ato de coragem, porque, como eu falei na introdução, nós temos duas coisas importantes aqui a considerar. A primeira é, eles disseram que aquele homem foi curado em nome de quem? Foi curado em nome de Jesus. Quando eles falam que aquele homem foi curado em nome de Jesus, eu disse que tem um problema sério, porque segundo as autoridades aqui, o Sinédrio, em especial os saduceus, isso era configurado como se fosse uma espécie de heresia, porque na introdução falava de que eles entendiam que apenas Deus poderia curar alguém, e eles estão dizendo que em nome de Jesus alguém foi curado, ou seja, Jesus, ele é Deus, Jesus é Deus. Mas eles falaram sobre outra coisa importante aqui, eles falaram sobre ressurreição, a ressurreição de Jesus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, e isso também era muito ofensivo. Nós vemos aqui um gesto de muita coragem por parte de Pedro e também de João, que estava ali como companheiro de Pedro diante daquelas autoridades. Por quê? Porque eles tinham como foco simplesmente promover o nome de Jesus Cristo. Custe o que custar, o nome de Jesus precisa ser promovido. E tem duas coisas importantes aqui que eu destaco nessa atitude de Pedro e, por tabela também, a atitude de João. Primeiro, quando ele quer promover o nome de Jesus, eles estão demonstrando um gesto de coragem. Eles não estavam querendo salvar a sua própria pele. Eles poderiam naquele momento pensar assim, Pedro chamar João de canto, vamos conversar um pouco aqui, João. Vamos dizer o seguinte: olha, nós não dissemos nada, não vimos nada, não sabemos de nada, não sabemos o que é que está acontecendo. João, vai ser só uma mentirinha de leve para a gente poder ser liberado. E eles não fizeram isso. E outra coisa, quando eles falam que foi em nome de Jesus, eles estão tirando deles qualquer possibilidade de exaltação, de glória para eles mesmos. Ou seja, não tenho medo de ser levado à prisão, não tenho medo de ser levado à morte e nem quero glória para mim. A glória é tão somente para Jesus Cristo. É Ele que merece. É Ele que precisa ser exaltado no meio da igreja. Eu estava conversando com o pastor Jango ontem, sobre pregação. E a maioria dos pastores tem um dilema muito sério, uma preocupação. Quando a gente prega e de repente a pregação não foi legal, o pastor não estava num dia bom, porque o pastor é um ser humano como outro qualquer. Então, de repente, não saiu como você esperava. Aí você chega em casa e fica triste, e a esposa de pastor que percebe tudo isso, você fica triste, nossa, né? O que foi que aconteceu? E a pergunta que eu estava fazendo para mim mesmo é: por que é que nós ficamos tristes? Será que ficamos tristes porque não fomos eficientes na transmissão do Evangelho para a transformação de vida, não percebi transformação de vidas? Ou será que eu fiquei triste porque o meu desempenho não foi bom e as pessoas vão dizer: nossa, que pregação ruim do pastor, ele não foi bem, não foi legal? Querido, se a preocupação for essa última, a glória não está sendo dada para Deus, porque a nossa preocupação deve ser tão somente promover o nome de Jesus. E um passo importante a ser dado na nossa caminhada para que tenhamos dias melhores é sempre tentar promover o nome de Jesus, exaltar o nome de Jesus a qualquer custo, ainda que venhamos a sofrer prisões, mortes, mas o nome de Jesus precisa ser promovido. Eu lembro que na Inglaterra do século XVII, nós
lemos sobre um conflito muito importante e triste que aconteceu entre os anglicanos, que eram monarquistas, né, no período ali do Carlos I, e os puritanos, que eram parlamentaristas, que eram republicanos. E em 19 de maio de 1649, nós vamos ter ali um intenso conflito, aonde o rei Carlos I vai ser tirado do poder, vai ser decapitado e vai então assumir o poder, liderando os puritanos, o líder Oliver Cromwell. Ele também, lógico, vai ter mão de ferro. Mas, alguns anos depois, ele vai falecer e quem vai assumir o poder no lugar dele é o seu filho, o Richard Cromwell. Só que ele não vai conseguir governar com toda a autoridade e poder que o pai tinha, e mais uma vez, então, eles serão tirados do poder e volta a se ter uma monarquia anglicana. E agora vai acontecer uma intensa perseguição em relação aos puritanos. É justamente neste período, neste contexto, que vai aparecer uma figura importante chamada John Bunyan, que vocês conhecem bem, imagino eu, que escreveu aquele livro O Peregrino, que tem um filme aí que é bem assistido também. Este John Bunyan, ele era também um grande pregador puritano, um grande pregador. Mas ele foi preso por conta da pregação do Evangelho. E as autoridades diziam a John Bunyan: olha, é o seguinte, se você me garantir que vai deixar de pregar o Evangelho, amanhã nós soltamos você. Ele disse: tudo bem, vocês podem me soltar, mas me soltando hoje, amanhã eu estarei pregando o Evangelho novamente. Me soltando hoje, amanhã eu estarei pregando o Evangelho novamente. Alguém pode pensar assim: esse homem não tem misericórdia da família dele. Sabe o que aconteceu? Ele foi condenado a 12 anos de prisão. Ele tinha esposa, ele tinha os seus parentes, os seus familiares, inclusive ele tinha uma filha cega. E ele poderia dizer: não, vou deixar de falar e vou cuidar da minha filha, vou ajudar a minha esposa a cuidar da minha filha. Mas não foi isso que ele fez. Se vocês me soltarem hoje, amanhã eu estarei pregando o Evangelho novamente. E eu gostaria que a gente entrasse em 2024 com este mesmo sentimento. Eu preciso promover o nome de Jesus a qualquer custo. Além disso, queridos irmãos, um outro passo importante que nós podemos dar é estarmos alicerçados em Jesus Cristo, que é a nossa pedra angular. Mais uma vez, olhemos o texto no versículo 11, onde a palavra do Senhor nos diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Esse Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é pedra que os construtores e os judeus rejeitaram, mas essa pedra se tornou a pedra angular. Nessa fala de Pedro aqui, eu vejo, de certa maneira, até uma resposta àquilo que está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pedro aqui está reconhecendo Cristo como sendo a pedra sobre a qual a igreja está alicerçada, a igreja está afirmada. O texto de Mateus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós sabemos que esse versículo é o texto áureo dos romanistas para defender a ideia do papado. Na verdade, nós temos ao menos 3 interpretações aqui a respeito desse versículo, sobre quem seria a pedra. A primeira interpretação é a interpretação católica, e de outros também, de que a pedra seria Pedro. Outros vão dizer que a pedra aqui seria as palavras de Pedro. E outros vão dizer que a pedra seria o próprio Jesus Cristo. E é com essa interpretação que nós ficamos. Em especial, se os irmãos observarem, a palavra grega para Pedro aqui é Petros, que significa pedaços de pedra. Já a palavra grega, em seguida para pedra aqui, é Petra, que realmente é pedra sólida, firme,
né, podemos dizer pedra angular. E percebam que Jesus está dizendo o quê? Ele não disse assim: olha, tu és Pedro, ou tu és Petros, e sobre ti edificarei a minha igreja. É como se Jesus estivesse dizendo assim: tu és Pedro, ou seja, tu és Petros, pedaço de pedra, e sobre a pedra firme, Petra, a rocha, a pedra angular, que sou eu edificarei a minha igreja. Queridos, nós percebemos aqui, quando Pedro fala sobre Jesus como sendo a pedra angular, de que nós temos um motivo para nos alegrarmos, porque nós estamos entrando em 2024 com a convicção de que temos um terreno sólido, nós temos um alicerce firme sobre o qual nós devemos construir a nossa casa, e a própria igreja, ela está construída nesse alicerce, ela está construída em Jesus Cristo. Infelizmente, muitas pessoas, como a própria Bíblia nos fala, querem construir a sua casa sobre areia, e aí o vento bate e derruba essa casa, e tudo está perdido. A minha recomendação, nesse terceiro momento, para os irmãos, não minha, mas da palavra de Deus, é de que nós confiemos que temos uma rocha firme sobre a qual a igreja do Senhor Jesus Cristo está alicerçada, e nós, como discípulos, como filhos e filhas do Senhor, cristãos, também estamos alicerçados nessa rocha. E precisamos a cada dia confiar nisso. E um quarto ponto que nós podemos destacar aqui é que é preciso valorizar a vida em comunidade com os salvos. Versículo 23 nos diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Queridos, tem uma moda aí que tem enrolado no Brasil e em boa parte do mundo também, de pessoas que têm dito que para você ser crente, você não precisa estar na reunião dos santos, você não precisa ir ao templo, você pode ser crente em casa mesmo. Eu posso ser crente em casa, mas eu tenho certeza de uma coisa: crente que é crente, ele gosta de estar junto com crente, ele gosta de congregar, e é uma recomendação bíblica para nós, que nós devemos congregar. Hebreus 10, 25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, e o dia está se aproximando. E nós precisamos, como igreja, seguir esta recomendação, precisamos valorizar este momento, e que entremos em 2024 com este pensamento. É importante congregar, porque quando nós voltamos para a narrativa, no versículo que lemos, nós vemos que, ao serem soltos, Pedro e João, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles foram buscar a igreja, eles foram se reunir com os irmãos, eles testemunharam de tudo aquilo que tinha acontecido, eles entenderam que era importante estar junto, ter comunhão com aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, assim como eles. E eu digo, queridos irmãos, que um crente fora da comunhão dos santos é como se fosse um galho que é cortado de uma árvore e é lançado, logo ele vai secar, logo ele vai ficar fragilizado. A plenitude do Espírito Santo que é necessária vai ficar difícil de acontecer, porque a comunhão dos santos fortalece também a nossa espiritualidade. E no último momento aqui, uma outra recomendação, um passo que eu quero destacar, é que precisamos ter ou viver em oração e em observância às Sagradas Escrituras. Versículo 24 nos diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Irmãos, tem duas informações importantes aqui. É sobre vida de oração e sobre vida de observância da palavra de Deus. E eu explico por quê. Quando esses irmãos se reuniram, depois do testemunho de Pedro e João, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Orar. Eles buscaram a face do Senhor. E por isso que é importante reunir como igreja, porque a igreja,
os irmãos sempre incentivam uns aos outros a buscarem a face de Deus e estar em oração. Mas você pode fazer isso também na sua casa, no seu quarto, e eu sempre digo que a oração é um dos momentos mais, ou podemos dizer, o momento mais solene. Talvez tenha um outro momento mais solene aí que eu considero, que é a própria morte. Sabia que o pastor considera a morte o momento mais solene na vida do ser humano? Porque você está voltando para casa. Você está voltando para o Pai. E eu sempre brinco, passou a perto de mim, foi primeiro. Voltou para casa. Está diante do Pai. Eu sei que às vezes, por conta da perseguição, tem gente que fica desanimado, e meu Deus, não dá. Parece que depois que eu entrei na igreja ficou ainda pior. Perdi o emprego, estou sendo perseguido, minha família está aqui sem ter nenhum cuidado mais comigo, não quer se relacionar mais comigo, parece que tudo ficou pior, vou sair da igreja. Não faça isso. Sim, teremos dificuldades, problemas neste mundo, ainda que a morte aconteça, mas a morte para o justo não é problema, é um benefício, é um momento solene, é a ida para o lado do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou. Então, morte para nós não é problema. Morte física, estou falando, está indo para os braços daquele que nos criou. Mas voltando aqui ao quinto e último ponto, não é um sermão presbiteriano, é 5 pontos, mas voltando para o quinto e último ponto, nós estamos dizendo que aqueles irmãos oraram. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, orai sem cessar. É preciso orar, precisamos orar constantemente. Mas vocês observaram que a partir do versículo 25, na parte B aí, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, isto aqui é uma citação, e ele vai continuar, é uma citação do Salmo 2. Isso significa dizer que estes irmãos valorizavam o conhecimento bíblico, valorizavam tanto que estava presente até na oração. E eu sempre digo que não tem segredo, queridos irmãos, para uma vida cristã mais agradável diante do Senhor, ainda que haja dificuldades, mas se estivermos firmados no Senhor, vamos estar contentes, felizes. Não tem segredo. A Bíblia já nos ensina o que nós precisamos fazer. E uma das coisas precisamos, e eu considero que é primordial, orar e ler as Sagradas Escrituras. Precisamos orar e ler as Sagradas Escrituras. Certa vez, um pastor amigo fez seminário junto comigo, hoje ele está em São Paulo, é o pastor Samuel, mas ele dizia assim: eu lembro do tempo que as pessoas zombavam dos presbiterianos dizendo assim: olha só, lá vem o sorveteriano, né? Lá vem o sorveteriano, o irmão frio. Mas ele disse que nunca ouviu na sua juventude alguém chegar para o presbiteriano e dizer assim: lá vem aquele que diz que é crente, mas não conhece nada de Bíblia. E ele dizia: eu temo que as próximas gerações não ouçam a mesma coisa que eu ouvi. Queridos, é a palavra de Deus que nos alimenta, é ela que nos sustenta. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você for ler também o Salmo 1, você vai ver que aquele que está diante de Deus, meditando na lei do Senhor dia e noite, ele é bem-aventurado. Ele vai crescer, vai ser frondoso como uma árvore, como uma palmeira. Queridos, nós precisamos meditar constantemente na palavra do Senhor. Ou seja, nós vimos nesta noite que queremos sim um ano novo feliz, mas um ano novo feliz significa dizer também que nós sejamos crentes que estão firmados no Senhor de maneira inabalável. E como isso pode acontecer? É preciso estar pleno do Espírito Santo de Deus, é preciso exaltar o nome de Cristo a qualquer custo, é preciso estar alicerçado em Jesus, que é a pedra angular sobre a qual a sua igreja está sustentada, é preciso valorizar a vida em comunidade e é preciso também viver em oração e em observância às Sagradas Escrituras. Pronto, está uma receita boa aí para a gente poder praticar no ano. Pronto, é bem nordestino, né, pastor Jean? Pronto. Temos aí uma boa receita para a gente praticar no ano 2024 e eu creio que, quem sabe, quando chegarmos lá no final do ano, a gente vai dizer sim, como foi feliz este ano de 2024. Deus abençoe os irmãos, Deus possa estar
guiando os passos de vocês em 2024 e um feliz 2024 para todos. Deus os abençoe.